Tudo bem, pessoal? Estamos de volta com o nosso podcast Blog do Eliomar. Aqui discutimos economia, política geral, variedade, cidade, Fortaleza, mundo, enfim. Estamos aqui para debater, para discutir com você também que está nos assistindo. E hoje vamos falar um pouquinho, sabe sobre o quê? Sobre filantropia, mas principalmente solidariedade humana. André Capiberibe, tudo bem? Como é que você vai? Quem é nossa convidada hoje, André? Estou bem, Eliomar, e feliz, a audiência crescendo cada vez mais, repercutindo Fortaleza afora, mundo afora, pela internet e mídias sociais. Vamos receber a médica pediatra, a doutora Sandra Emília Almeida Prazeres, que faz um trabalho belíssimo, está à frente, superintendente do Instituto Peter Pan, Eliomar de Lima. A Associação Peter Pan hoje, no Instituto, dos mais conhecidos e respeitados em todo o Brasil e no Ceará, pelo trabalho que faz. Eu pergunto, doutora Sandra, tudo bem? É um prazer conhecê-la e pergunto, como é que está a Associação Peter Pan hoje? Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e falar das nossas crianças que realizam o tratamento para câncer. A Associação Peter Pan encontra-se bem, faz um trabalho belíssimo aqui no estado do Ceará, dando apoio ao tratamento do câncer, justamente apoiando essas crianças e suas famílias, principalmente, né? Porque o tratamento da criança com câncer não envolve a criança de forma isolada, e sim toda a sua família. Muito menino hoje para atender? Muitas crianças, sempre muitas crianças. Como é o custeio, doutora Sandra, do Instituto Peter Pan? Porque o câncer é um tratamento caro e quando se envolve crianças, enfim, é algo muito mais sensível. A Associação Peter Pan, na realidade, ela dá apoio ao tratamento do câncer, né? Então, ela dá apoio no sentido de aquele equipamento que existe hoje, o Centro Pediátrico do Câncer, foi construído pela Associação Peter Pan. Atualmente, tem um espaço que vai ser inaugurado, né, que é o Espaço da Família. É uma obra também da Associação Peter Pan. Alguns equipamentos, a Associação Peter Pan trabalha alguns projetos para adquirir alguns equipamentos, caso o Centro do Pediátrico do Câncer esteja precisando. Mas, na realidade, o tratamento em si das crianças é realizado pelo governo do estado do Ceará. A associação presta vários projetos, né, com as crianças, tipo apoio à nutrição. A Associação Peter Pan faz esse trabalho através de cestas nutricionais que são dadas às crianças mensalmente. Faz um trabalho de apoio à saúde mental, com psiquiatras, psicólogos. Então, ela realiza muitos projetos. Tem crianças que iniciam um tratamento e, na realidade, as suas condições de vida, a sua moradia, é bem delicada. Então, a Associação Peter Pan vai nos domicílios, faz avaliação e, dependendo, a associação consegue fazer reformas importantes nessas casas e, praticamente, é uma casa nova para essas crianças que assim necessitarem. O Capiberibe falou em custeio hoje. Tem convênios a associação? Estado, prefeitura, como é que é isso? Não, a associação não tem convênio. Hoje, na realidade, eu estive superintendente médica da Associação Peter Pan até o ano passado. Perfeito. Tá? Hoje eu sou voluntária da Associação Peter Pan. Estive lá trabalhando como funcionária por um período de 10 anos, mas devido a outros compromissos de trabalho, né, eu precisei me afastar, mas hoje eu sou médica do Centro Pediátrico do Câncer, né, que é uma extensão do Hospital Infantil Alberto Seib, que muitos chamam de Hospital Peter Pan, mas eu sou médica voluntária da Associação Peter Pan. E tem muitos voluntários, né? Inclusive nosso colega jornalista Tarcísio Matos, a doutora Sandra informou, e o Falcão, o cantor Falcão, né? Nosso grande artista. São muitos voluntários. Na realidade, a Associação Peter Pan, ela é feita, ela foi edificada com um corpo voluntariado, né? Com o passar do tempo, como foi crescendo bastante, precisou se profissionalizar mais e hoje existe um grupo importante de funcionários para realmente prestar um trabalho maior, né? Hoje, digamos, nós temos um bazar,
na Associação Peter Pan. Então, precisa de funcionários para que realmente consigam realizar esse bazar. Tem um telemarketing, né? Então, assim, são muitas diretrizes que a Associação Peter Pan, na realidade, realiza para poder apoiar o tratamento das crianças com câncer. Essa rede de doadores está em quanto hoje, as pessoas? Mais de 1.000, não? Eu não sei especificar ao senhor quantos doadores hoje existem. Assim, tem doadores, aqueles doadores ativos que são presentes todos os meses, né? E tem aqueles doadores que são mais pontuais. Existe doação de todas as formas. Agora, assim, com relação a números mesmo específico, eu não sei informar. As empresas assim, ajudam? As empresas? Ajudam as empresas. Tem a questão da campanha do imposto de renda, que ela é realizada anualmente com as pessoas físicas, né? Tem as empresas também que podem realizar doações através do imposto de renda. Tem várias frentes. Essa do imposto, explica para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como é que a gente deve fazer imposto de renda? Porque ano que vem tem imposto de renda, não é isso? A pessoa física, a maioria das vezes, ela acaba tendo que devolver para os cofres públicos alguma porcentagem, mesmo você realizando todos os pagamentos mensalmente, algumas vezes no final, você precisa pagar alguma porcentagem. Então, dessa porcentagem que você vai repassar ao governo, de acordo com os cálculos que é feito, você pode direcionar, então, a Associação Peter Pan a qualquer instituição pública, a qualquer ONG, digamos assim, né? Na realidade, se o espírito não me engana, é direcionado para o fundo da criança e do adolescente. São vários fundos. Então, você faz essa doação para o fundo. Vamos dizer, o senhor precisa pagar R$10.000 para o imposto, né? Para os aí desconta. Então, esses R$10.000, ele vai calcular quantos por cento o senhor vai poder direcionar para o fundo. Então, o senhor direciona e, às vezes, tudo aquilo que o senhor direcionou, esses R$10.000, vai direto para o fundo. Mas o que você precisa fazer é apresentar o recibo, né, de que você pagou e também aquele papel que me falha a memória agora, o social, se eu não me engano. Não tenho certeza. Então, você precisa apresentar para a associação para que ela possa resgatar esse valor. Porque, como é o fundo da criança e do adolescente, várias instituições estão ali com esse mesmo objetivo, né? Então, a partir do momento que a associação vai apresentar esses recibos, ela vai poder resgatar através de projetos, não é? Ela não vai chegar e ela vai resgatar lá o valor. Não é assim, né? Ela vai entregar projeto para poder, então, resgatar esse valor. O que é o Setembro Dourado, doutora? O Setembro Dourado é um mês em alusão ao câncer infantil. Sim. Diferentemente do adulto, o câncer infantil não existe uma forma de prevenção. Então, a gente trabalha a questão do diagnóstico precoce do câncer infantil, que, de fato, é o que é mais importante para a criança com câncer. É que, realmente, ele consiga ter esse diagnóstico de forma precoce, porque isso vai impactar fortemente no seu tratamento, no protocolo que ele vai seguir e com relação à sua cura. Então, a gente trabalha esse mês, é uma campanha que a gente trabalha fortemente aqui no Brasil, para alertar as famílias, os cuidadores, professores e a sociedade em geral. A criança é um ser extremamente frágil e que nem sempre consegue manifestar tudo aquilo que ele está sentindo. Então, a gente procura esclarecer a toda a sociedade a respeito dos principais sinais e sintomas do câncer infantil, para que, a partir do momento que você tiver uma criança ou um adolescente apresentando esses sinais, você possa ficar alerta que, obrigatoriamente, não vai ser câncer, porque câncer infantil é uma doença rara, porém, é a doença que mais mata no Brasil. Daí a nossa preocupação. Então, se você tem uma criança apresentando algum sinal, algum sintoma, de forma persistente, que não se consegue chegar a nenhum diagnóstico, precisa se pensar na possibilidade de câncer. Obrigatoriamente não vai ser, que é como eu já falei para vocês.
O câncer é uma doença rara, mas se for diagnosticado tardiamente, existe uma probabilidade de morte muito grande, e daí ser a principal causa de morte Doutora, nessa faixa etária no Pois não. Brasil. Então, é extremamente importante que todos conheçam os principais sinais e sintomas do câncer, que tenham consciência que o câncer existe, que ele tem cura e que sua cura está ligada principalmente a você conseguir chegar a um serviço especializado de forma precoce, de forma rápida. Porque chegando de forma rápida, as possibilidades de cura são bem mais altas. E também a questão das sequelas. Se você chega tardiamente, essa doença vai estar mais avançada. Existe uma probabilidade que esse tumor, uma vez localizado, ele já tenha caminhado para outros locais, que é o que a gente chama de metástase. Mas, chegando previamente, aquele paciente ele vai usar um protocolo que não é tão intenso, que não é tão invasivo, podemos dizer assim. E ele fazendo dessa forma, as possibilidades de algumas sequelas são menores. Porque se eu vou usar uma quimioterapia muito invasiva, muito intensa, posso falar dessa forma, existem as probabilidades de complicações. Complicações no sentido de haver algum problema cardíaco, haver algum problema renal. As crianças que fazem tratamento para câncer, as crianças só não, a população em geral, que usam os quimioterápicos, eles não são... essas medicações, eles não atuam apenas na célula doente, eles atuam no sistema como um todo. A partir do momento que a pessoa recebe a quimioterapia, existe a possibilidade de ficar neutropênico, ou seja, as defesas vão cair. A partir do momento que as defesas caem, existe uma grande probabilidade de adquirir uma infecção. E se você não for tratado imediatamente, corre o risco de ter um desfecho desfavorável, né? Então, assim, são muitas questões que estão ligadas ao diagnóstico precoce, ao tratamento, para que realmente essas crianças tenham uma maior probabilidade de cura e que essa cura não exista tanta sequela nessa cura, porque, às vezes, o paciente consegue ficar curado, mas aí caminha com outras complicações. E o que a gente deseja realmente é que esse paciente chegue de forma precoce ao serviço, que ele receba seu tratamento de forma precoce e que ele não tenha tantas sequelas. Na criança, qualquer tumor aparecendo, a gente já tem que ficar alerta? Qual é o câncer que atinge a criança? Assim? A neoplasia mais frequente no público infantil é a leucemia. Dentre as leucemias, é a que a gente chama de LLA, a leucemia linfóide aguda. Então, os sinais e os sintomas que a criança pode aparecer acaba sendo muito parecida com as doenças comuns. Daí, algumas vezes, as crianças demoram a chegar no serviço. Mas a família precisa ficar alerta. Uma febre. Geralmente, leucemia cursa com febre. Então, aquela criança que está apresentando uma febre persistente há alguns dias, associado a palidez, manchas roxas pelo corpo, algum sangramento, pode ser sangramento gengival, nasal. Com certeza, essa criança que está apresentando tudo isso, ela vai estar uma criança apática, muito quieta, para de brincar. Então, se eu tenho uma criança dessa forma, que eu ando com ela em vários setores, vários serviços de saúde, e não consegue se chegar a um diagnóstico, se eu tenho essa informação, pode ser uma leucemia. Ainda insistindo, doutora, na questão do diagnóstico precoce, que a senhora tão bem falou, por conta o câncer infantil, por conta da taxa de metabolismo, é mais agressivo do que no adulto? Câncer infantil, o câncer é extremamente agressivo, não é? Tanto no adulto quanto na criança. A questão do câncer na criança, da importância dele ser diagnosticado o mais rápido possível, é justamente por conta do desenvolvimento dele.
porque ele evolui de forma mais rápida. A criança e o adolescente, eles não podem entrar naquela política de saúde dos 60 dias. Não pode. Uma criança não pode aguardar 60 dias para receber o diagnóstico do câncer. Ela precisa, a partir do momento que for aventado essa possibilidade, ela precisa ter esse diagnóstico o mais rápido possível, porque ele se desenvolve de uma forma muito rápida, até por conta da sua própria constituição, entendeu? Da sua própria fisiopatologia, o câncer infantil ele se desenvolve de uma forma galopante. Até chegar ao Peter Pan, como é que esse sistema de saúde trabalha? E vocês recebem essas crianças? Hoje nós temos um ambulatório, né, no Centro Pediátrico do Câncer, um ambulatório do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E esse ambulatório ele funciona de segunda a sexta-feira. Recebe crianças de todo o estado, assim seja necessário. É importante que ele seja referenciado por um profissional de saúde e que ele chegue até a gente o mais rápido possível para que a gente possa dar esse diagnóstico. Então, no que diz respeito a esse diagnóstico, aqui no estado do Ceará, não existe demora, tá? Basta o profissional de saúde ter conhecimento a respeito do câncer infantil para que ele possa desconfiar, para que ele possa pensar nessa possibilidade e, então, encaminhar para o Centro Pediátrico do Câncer, né, que comumente chama de Hospital Peter Pan, e lá nós iremos investigar se realmente procede. Tá certo? Então, assim, aqui no estado do Ceará não existe essa demora, porque lá no Hospital Infantil Albert Sabin, uma criança chegando com a possibilidade de leucemia, ela tem seu diagnóstico rapidamente esclarecido, porque ela chega, faz os seus exames laboratoriais rapidamente, e a partir dos exames laboratoriais diz um simples hemograma. Dá para você, então, desconfiar que aquele paciente tem uma possível leucemia. Daí, se eu estou desconfiando, rapidamente, no outro dia, ele vai fazer o exame específico para fechar esse diagnóstico. E rapidinho, com 48 horas no máximo, a gente já tem esse diagnóstico e o paciente já está começando o tratamento. Que maravilha ouvir isso. Doutora Sandra, eu tenho um primo, tem um pouco mais de 40 anos, e quando ele era garoto, há uns 30 e poucos anos, ele foi diagnosticado com leucemia, fez um tratamento experimental nos Estados Unidos, ofertado de forma gratuita por uma universidade dos Estados Unidos, e graças a Deus está vivo. Dito isto, eu pergunto, o tratamento ofertado no Brasil, ofertado no Ceará, é o mesmo dos Estados Unidos e países da Europa? Os protocolos, nós temos protocolos de quimioterápicos, associados ou não à radioterapia. Esses protocolos, alguns já são brasileiros e outros são internacionais. Então, dependendo da patologia, o paciente vai utilizar protocolo brasileiro ou então vai usar internacional, que ele usa aqui, ou então ele vai usar em qualquer outra parte do mundo. Esses protocolos são realizados através de muitos estudos por profissionais da área e para ver realmente a junção de determinadas drogas, como é que elas vão atuar naquele tipo de doença. Então, são muitos anos para pôr um protocolo desse para os pacientes receberem, e tem os estudos durante e pós-protocolos. Então, é bem complexo essa questão do tratamento da pessoa com câncer. A resolutividade, digamos, as crianças que conseguem tratamento, que estão curadas, é alta aqui? Digamos que não é tão alta, né? Poderia ser melhor e a gente está trabalhando para que seja melhor. Tem muitas... Tem problema na base? Crianças desnutridas contribuem, essas coisas não? O que mais dificulta a questão do nosso tratamento são as crianças chegarem tardiamente. Entendi. Para realizarem o tratamento. Então, isso realmente impacta fortemente no diagnóstico, em todo o tratamento e até mesmo no desfecho final, né? Então, daí a importância delas chegarem previamente. Então, esse mês, a gente trabalha, sobretudo, essa chegada precoce aos serviços de saúde, os serviços também especializados. Não pode ser qualquer serviço.
quem trata criança com câncer está em um local, geralmente é um serviço terciário, um serviço totalmente especializado para essas crianças. Então, não pode ser qualquer local. Então, o objetivo realmente é que essas crianças cheguem o mais rápido possível, porque impacta fortemente. Aquelas que chegam mais tarde, o prognóstico realmente fica mais reservado e suas chances de cura ou então de sequelas são bem maiores. Doutora, toda criança merece amor, merece carinho, principalmente quando passa por um momento tão doloroso, né? Enfrentando um câncer. Como é o trabalho filantrópico para manter a alegria dessa criançada? A Associação Peter Pan, ela exerce um trabalho extremamente forte no que diz respeito a esse apoio, né? Realmente é um trabalho extremamente doloroso, porque não só é a criança que está doente, como a gente conversou antes, É verdade. né? É a família toda. E a gente tem um número de crianças muito grande que são do interior. Então, essa criança se desloca para cá, às vezes vem com sua mãe ou com seu pai, né? Às vezes vem alguém mais da família ou toda a família para cá. Então, assim, é algo muito complexo. Algumas famílias têm um poder aquisitivo um pouco fragilizado, um pouco difícil. Então, a Associação Peter Pan, nesse aspecto, ela tenta dar esse apoio no sentido de acolher essa família, de dar tudo aquilo que eles merecem em termos de apoio mesmo emocional e até mesmo algo mais que eles precisem, entendeu? Vai depender muito das circunstâncias de cada paciente. Nós temos os voluntários que fazem esse trabalho de uma forma muito bonita, muito interessante. Os voluntários estão lá no hospital todos os dias. Se eu quiser ser voluntário, o que é que eu faço, por exemplo? Qual é o contato? Como é que a gente faz? O senhor precisa fazer a inscrição, né? Juntamente lá no setor. O senhor precisa fazer a inscrição, precisa fazer um curso, porque você vai estar trabalhando com crianças com câncer, né? Então, precisa ser orientado e a associação é muito criteriosa com relação a todos esses cuidados que as crianças precisam, né? Que elas precisam de amor, mas precisa também que os voluntários estejam super bem para dar esse apoio. Tem vários setores de voluntários, não é isso? Tem. Tem os voluntários que ficam na brinquedoteca, dando apoio àquelas crianças que estão aguardando consulta. Tem os voluntários que ficam com os adolescentes, vendo a questão de jogos, de brincadeiras. Lúdico, né? Isso. Tem os voluntários que vão fazer as visitas nas enfermarias, né? Que vão visitar aqueles pacientes que podem receber visita, eles vão e levam jogos e brincam com as crianças. É um momento de relaxamento, é um momento que realmente eles saem daquele cenário de dor, de quimioterapia, e eles conseguem relaxar mais um pouco, porque tem crianças que passam muito tempo internados. Então, a visita de um voluntário é algo extremamente importante, porque muitas dessas crianças, a família não mora aqui, a família está no interior. Então, a visita que eles recebem é dos voluntários. Entrar no site, e o site tem tudo. Sim, né? sim. É o www. app.com.br. Entra lá e tem o voluntário. Isso. Então, você tem todo um treinamento e depois desse treinamento, você, então, vai estar apto para trabalhar com nossas crianças. Estamos também no algo... Sim, pois não, doutora. É algo que, assim, eu sou muito grata a todos os voluntários, porque eu acho que o que existe de mais nobre hoje é o tempo. É verdade. Eu só falando como voluntário, estamos também no Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio, que nos manuais, quando fizemos faculdade, né, Eliomar, se recomendava não falar essa palavra, não noticiar, mas tem que ser noticiado. E eu me lembro do filme Patty Adams, com Robbie Williams, que acabou tirando a própria vida e fez um trabalho voluntário justamente com crianças doentes, né? Fez um filmaço, um filme lindo, e passou por depressão, acabou tirando a própria vida. A partir dali começou a crescer o voluntariado no mundo, não é? Pois é. Despertou para isso. Então, o tempo é algo assim que é muito nobre hoje. As pessoas vivem num corre-corre grande, né? E ninguém
praticamente você tem tão pouco tempo, é muito tempo no trabalho e nas outras atividades, e você conseguir dedicar seu tempo para as crianças com câncer, isso é muito lindo, não é? Você dedicar o que você... Tempo. Você dá seu tempo para cuidar dessas crianças, para acolher essas famílias. Tem um grupo de voluntários que eles fazem o café da manhã. Café. Gostei. É muito lindo. Se eu não me engano, acontece aos domingos. Então, eles preparam aquela mesa linda, como essa que vocês colocaram, e oferecem para as famílias que estão com as crianças internadas. Então, é um momento que eles vão lá, interagem, conversam, fazem alguma atividade, fazem um alongamento. Então, isso é muito importante para quem está há tantos dias internado em um hospital de uma doença tão grave quanto é um câncer. Eu aproveito e pergunto, para quem é só serviria um cafezinho gostoso hoje, doutora Sandra? Para quem eu serviria Sim. um café? Eu serviria um café gostoso hoje para seu Tarcísio. Assis Matos? Isso. Jornalista, né? Isso, para seu Tarcísio Voluntariado Matos, lá. voluntário da Associação Peter Pan. É um dos homens mais íntegros, do caráter mais intocável que eu conheço na minha vida. E eu serviria o café para seu Tarcísio. E quem não mereceria um café assim tão especial? Quem poderia melhorar para merecer um café especial? Meu Deus, me pegou agora. Eu gostaria... Para quem? Quem poderia melhorar? Meu Deus do céu. Colaborar mais com a causa, doutora. Eu acho que, assim, nós estamos vivendo um momento único na oncologia pediátrica aqui no estado do Ceará. Porque ontem, assim, de primeira mão, vou revelar para vocês que nós tivemos aprovado a política pública voltada para o câncer infantil. E isso é um marco importantíssimo. Agora a gente vai ter realmente uma política voltada para o câncer infantil. Isso faz alguns anos que a gente vinha batalhando para essa questão, que criança não pode ser tratada como adulto. A política existia só para o adulto. E a criança não pode esperar do jeito que o adulto espera 60 dias para um diagnóstico do câncer. E, assim, as universidades, elas exploram muito o câncer de adulto. O câncer infantil, os estudantes não têm acesso. Então, se eles não têm acesso ao câncer infantil e se eles saem da universidade sem conhecer, vão para o PSF, como é que eles vão fazer esse diagnóstico? Então, a senhora não serviria café para que as pessoas que não têm essa curiosidade e, digamos assim, consciência de que é importante também olhar o câncer infantil. Sim. Perfeito. Okay. Perfeito. Muito obrigada. Tá ótimo. A gente agradece a doutora Sandra. Prazeres, né? Prazer. Lembrando a você também que está aí que faça aquele cliquezinho legal, né, André? Exatamente. Tem que curtir, tem que compartilhar. Compartilhar também e ajudar a Associação Peter Pan. É o app.com.br. Seja voluntário da Associação Peter Pan.